Bom, começamos aí mais um tipo de aula, que eu nem sei se dá para dizer que é aula, mas é um tipo de aprendizado aqui. A gente vai compartilhando o conhecimento, fazendo os ajustes, algumas práticas também. Se você está acompanhando aí pelo vídeo, pode preparar suas dúvidas aí e colocar aí embaixo que a gente vai respondendo. Inclusive, tem gente lá do grupo que acompanha pelo YouTube, eu achei da hora. Falei, tem os links lá para vocês nos grupos, mas não, vou assistir no YouTube, vou comentar no YouTube. Vai estar legal também. Acho que alguns de vocês viram lá algumas aulas que dê para ficar exposta, dá para ficar no público. Eu coloquei em alguns grupos lá de copyright e o pessoal tá até gostando. A voz de vocês Foi legal. estão ficando Assisti lá famosas. também, para dar visibilidade. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas já tem uns big players aí de olho em vocês, né? Não sei se já estão sabendo. Assim, daqui a E pouco eu não tô sabendo de nada disso, não. Não, então já serve para você usar esse vídeo para fazer o seu jabá. Não sei se você sabe que é jabá é fazer aquela propaganda maravilhosa, né? Como bons copywriters, já soltar aquele pitch de vendas. Eu fiz um treinamento uma vez pro pessoal do Cefet, pessoal do Cefet. Faculdade Tecnológica, né, Federal. E era um curso de pitch, elevator pitch. Aqueles pitches, quando a ideia central é você estando num elevador, você tem aí cerca de 1,5 minuto, 2 minutos com alguém, um possível investidor, e soltar a ideia do seu negócio de uma maneira que vai cativar outra pessoa ao ponto dele querer investir. Tudo isso em 1,5 minuto. Ah, não, você tem que fazer isso com a gente. Olha, vocês já são treinados, já praticamente fazer isso. Soltar uma copy para um anúncio no Facebook já é praticamente isso, já. E assim, a dificuldade para eles entenderem que existe uma linguagem inconsciente me impressionou. Ali eram só líderes, era um grupo para líderes, já tinha feito outras palestras lá para eles outras vezes. E assim, todo mundo ficando abismado porque percebeu que o não dito diz mais, né? Então a linguagem corporal, você saber identificar emoções, a gente fazia várias práticas lá. Acho que alguém deve ter passado lá no meu Facebook, deve ter visto lá algumas fotos de algumas das palestras lá. E, assim, é tão gostoso você ver que a pessoa vai percebendo, tomando consciência. Não sei se vocês já assistiram o Shrek, acho que é o Shrek 3, quando ele encontra outros ogros e ele descobre que ele pode tapar o ouvido e fazer força, assim, pra soprar. Eu não lembro, acho que é tapar o nariz e buzinar com as orelhas. E aí ele fica tão feliz que ele fala, poxa, mas todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso. Todos os ogros, né, pelo menos. E eu acho isso muito especial, você meio que abrir os olhos das pessoas. Né? Isso é necessidade de pertencer. Verdade, no caso do Shrek é bastante. Mas eu vejo quando os humaninhos, né, as pessoas à volta, elas vão aprendendo esse tipo de conteúdo e elas vão tomando consciência da linguagem, eu vou chamar de metalinguagem, ou da linguagem inconsciente. E elas ficam assim, abismadas, principalmente quando aprende hipnose, as pessoas falam assim, peraí, então eu ligo a televisão, é hipnose o tempo todo. Eu ligo o rádio, eu vejo uma propaganda de hipnose o tempo todo. Eu falo, hipnose o tempo todo. Algumas vão ser melhores, outras piores. Mas é você em transe, ou pelo menos sendo atraído para um transe constantemente. E isso assusta às vezes as pessoas. Assusta muito até. Algumas pessoas elas ficam chocadas e falam, meu Deus, e agora? Como é que eu fico livre disso? Então não tem como. Saiba as regras do jogo para você poder administrar e governar esse jogo aí, porque a respeito da linguagem, o cérebro humano ele fica sem defesas. Tem duas emoções maiores ali, tem dois gatilhos, vou chamar assim, maiores que o cérebro ele praticamente não tem defesa, mas esses dois aí eu só vou ressaltar depois, conteúdo avançado aí que tá surgindo. Inclusive o conteúdo avançado deixa eu ver aqui, já tem gente que tá aqui que vai lá para avançado. Tem muita gente daqui que vai para lá para avançado. Vou arrastando uns aí. Outros já estão extremamente interessados. Olha, gente, para quem está com dúvida, é só repassar o que vocês estão aprendendo em algum lugar da internet. Pode ser na Deep Web também, não tem problema. A Thalita deve conhecer a Deep Web. Pode soltar na Deep Web também, não tem problema. Faz umas publicidades lá para ensinar esse tipo de conteúdo lá. E já é o pré-requisito básico. Por quê? Desde o início já era um chamado para copywriters. Então, Priscila, hoje meu olhar sobre cada texto é muito mais observador, começamos a ver com outros olhos. É essa a ideia. Aprender a trocar as lentes, né? Não é tirar as lentes totalmente, mas é aprender a trocar. Dependendo do ponto de vista que você olha, vai te dar outras emoções. E às vezes pode ser a lente do seu cliente, né? E esse é o ideal.
E desde o início o chamado era para copywriters. E eu sei que muita gente vai querer aprender. Eu quero aprender só para saber. Ou então quero aprender só para aplicar no meu negócio. E tudo certo, nada de errado. Inclusive eu incentivo isso. Né? Thalita, vamos fazer lançamentos no Mariana. O que é Mariana? Eu tô boiando aí, Thalita. Boiei, né? Não peguei a referência. O meme ficou sem sentido pra mim. E como tem pessoas que querem aprender para fazer uma aplicação própria, nada de errado. Vai continuar saindo aulas para eles, obviamente numa frequência um pouco menor, porque eu quero dar mais atenção também para o pessoal que quer se posicionar como copywriter. E não só como copywriter, mas como copywriter estrategista, porque eu não consigo ver os dois desvinculados. Eu sei que tem gente aí que faz esse tipo de job, fala, vou fazer só um anúnciozinho aqui para um produto, uma landing page isolada ou outra. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas quando você tem uma visão estratégica do negócio do todo, a sua copy ela é mais potente. Tá? Então, por isso eu tenho certas ressalvas de trabalhos isolados. Inclusive, um dos membros, não sei se ele está aqui, acho que não está aqui. Ele veio me perguntar, cara, como é que você consegue ganhar dinheiro com copywriting? E até hoje aqui eu ainda estou com dificuldade para entender isso. E eu falei assim, mas eu não cobro para fazer copy. Isso aí chocou ele um pouco. Eu não vou cobrar para fazer copy. Tem como você fazer um anúncio para mim? Faço. Quanto você cobra? Nada. Eu entrego a copy de graça. Aí o pessoal fala, como? Então como é que você vai faturar em cima disso? Muito simples. Faço 1, 2, 3, 4 copies quando necessário. Só que eu vou inseminar junto na pessoa, ou na interação que eu estou tendo com ela, a ideia é para ela fazer um lançamento maior, se é que ela já não está fazendo. E caso ela já esteja fazendo o lançamento e precise de um job para isso, um trabalho pontual, eu vou talvez fazer perguntas tão estratégicas que ela vai já entender no ar que falou, peraí, parece que ele está entendendo algo que eu não tinha percebido antes. Então o meu trabalho vai ser um pouco mais refinado, mirando o resultado dele. E isso já vai transmitir para ele uma autoridade a respeito. Então, o que se sugere? Quando a pessoa pergunta isso, fala, que pergunta maravilhosa. Pode ser que eu esteja errado, mas se você talvez fizer assim, assado, no todo, vai dar um resultado melhor. Então, eu tenho muita suspeita quando o pessoal vende aí algum título dizendo assim, essa copy vendeu tantos milhões. Gente, não foi a copy, convenhamos. Para quem já mexe com lançamento sabe disso. Tem todo um conjunto de estrutura, tem um estratégico de tráfego, tem o tipo de estrutura que você está usando, tem o e-mail marketing que está envolvido no meio, tem o quanto você investe também no pago. Então, é muito... Chega a soar um pouco desonesto com quem entra nessa. Essa aqui é a copy de 30 mil reais, com essa copy eu faturei tanto. Tá, foi a copy mesmo? Ou foi ajustes num contexto muito maior? E isso eu vejo muita gente caindo. E às vezes é falta desse entendimento estratégico. Deixa eu ver, eu também... Não é o Mariana que tem os crimes da Deep Web. Tá ali. Esse movimento dark aí da Deep Web eu conheço muito pouco. As teorias da conspiração na internet, o máximo que eu chego é lá no Cicada. Eu não conheço nada disso, de Deep Web. A Thalita manja até dos paranauês mais polêmicos aí da Deep Web. Eu acho que eu nem tenho que conhecer isso não, né, Theo? Não é bom conhecer isso não, é? Esse negócio de tudo. Chega lá, a gente não fica tem meio perdido. tendência pro crime, não. Chega lá, a gente fica meio perdido, sabe? Não tem Google na Deep Web, eu ficar sem saber, sabe? Eu sou da época do KD ainda, gente. Eu usava o KD. Eu também. O Google, pra mim, é uma bengala muito boa. Mas é isso, gente. Eu fiz um esboço aqui. Na verdade, foi uma ideia que me veio sobre essa parte avançada aí, e vou dividir ela em 3 etapas, para quem vai entrar, para quem vai acompanhar aí. Eu fiz uns títulos. Vou só silenciar um pouquinho a Thalita pra gente não pegar tanto o jornal agora que tá rolando. Mas você pode abrir quando você quiser aí, Thalita. Como primeira etapa, eu coloquei aí um subtítulo mais cômico, né? Conversando com essa geleia rosada na sua cabeça. E aí a gente vai falar a respeito de cérebro, a gente vai falar a respeito de a entrada dos gatilhos mentais entra aí também, neuromarketing entra aí também. Tudo o que você está acostumado a ver no mercado vai entrar nessa primeira parte. Então, pode pegar os livrões todos aí, pelo menos do popular de copy no Brasil, vai caber nesse primeiro módulo aqui. Porque é o que eu vou tentar explanar.
neurolinguística, a própria linguística em si, né, a sintaxe persuasiva. E aí a gente vai começar a ir para o campo da hipnose, que eu sei que não é conhecido da maioria. E aí a gente começa a falar já nesse segundo módulo aqui, ou dessa segunda parte, que é conversando com a criança adulta. Essa é uma metáfora que eu acho que cabe muito bem quando a gente está falando a respeito de inconsciente e vulgo alma humana. Tá? Não vou entrar nos méritos aqui das definições espiritualistas a respeito da alma. Essa parte do eu que você não consegue tocar, alguns vão chamar de inconsciente, outros vão chamar de alma, outros vão chamar meramente de reações químicas no cérebro, mas eu já estudei o suficiente para entender que, na verdade, o cérebro ele reage a alguma coisa, né? E todo bom cientista acho que já está sabendo disso também. E o terceiro módulo, que é o botão ativar do humano, que só uma pessoa sabe onde fica e poucos ousam apertar. Tá, esse aqui vai ser a última parte aí dessa gama de conhecimentos que eu vejo que norteia um bom marketing, um bom e sincero marketing eficiente. Então, para quem está querendo aí mexer com nicho black, vender, eu só quero saber de faturar, Theo, aqui, ó, o primeiro módulo aqui já vai resolver sua vida. Aqui você já vai estar apto para poder fazer copies aí para vender no Google, para vender no Facebook, para vender no orgânico também e de maneira bem persuasiva. Tá conversando com a criança adulta, a gente já está falando a respeito de alma, a gente está falando a respeito de emoções um pouco mais aprofundadas aí. E essa terceira parte a gente já está falando de algo que o ser humano tem de forma inata. Inata quer dizer, já nasce com ele ali, mas a maioria dos seres humanos não manuseiam esse tipo de conhecimento e esse tipo de postura no mundo. Quando você consegue acionar isso dentro da pessoa, você acaba transcendendo essas duas gamas aqui. É o que a gente falou lá a respeito da pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas. A gente vai entender ela invertida. Quando a gente entende ela invertida, a gente percebe que esse botão ativar aqui do ser humano, ele é mais potente do que uma necessidade fisiológica, do que uma necessidade de aprovação ou de pertencimento também, das questões emocionais da pessoa. Ele transcende isso ao ponto de, se esse botão foi bem ativado, a pessoa chega também a contrariar essa gama emocional e essa gama física também. É uma persuasão quase religiosa. É quase religiosa mesmo. Então é nesse âmago da alma ali, onde já começa a se falar a respeito de espírito ou espiritualidade, é que a gente vai ver o que existe no ser humano, que é oculto para muita gente. A gente vai abordar assuntos que são polêmicos, a gente vai abordar assuntos que são pouco conhecidos também, bibliografias que são muitíssimo pouco conhecidas e que você não vai encontrar isso aí em livro de marketing nenhum. Dos que tem em inglês, eu pelo menos não conheço, né? Não que eu tenha lido todos, mas no Brasil eu tenho certeza que até hoje não esbarrou nisso, pelo menos não expondo com estratégias de marketing, né? Mas é isso, e a gente vai acabar avançando essa semana já vou separando as pessoas para a gente poder entrar lá. Se você não fez ainda seu perfil, sua maneira de exposição, tá? Uma coisa para mim é você aplicar dentro daquilo que você já está trabalhando, você aplicar dentro do seu trabalho, dentro da sua agência, dentro do seu negócio. Outra coisa é você se posicionar como copywriter para ensinar outras pessoas e granjear clientes ou possíveis clientes aí pela internet, tá? Esses aí, por enquanto, são o meu foco. Vou expor esse conteúdo depois para quem quer aplicar no seu próprio negócio? Claro, mas eu não sei quando. E realmente não sei, tá? Isso aqui não é questão de gatilho mental mesmo. Não tenho planos para isso nesse momento. Mas para quem quiser técnicas para poder escassez aplicar... não, né? Não, realmente não sei mesmo. Se fosse eu falaria, né? Só até dia tal, né? São poucas vagas. E qual que é o intuito disso tudo? É fazer um marketing um pouco mais consciente aqui no Brasil. Não vou colocar um modelinho de faça isso, faça aquilo, a estrutura é essa, a estrutura é aquela, porque eu estaria padronizando vocês. E a intenção não é essa. A intenção é potencializar o que tem de singular em cada um. Como a Patrícia comentou aí no começo, eu quero colocar a mesma paixão que eu escrevo nos meus artigos nas publicidades também, nas chamadas. E isso é muito bom. Agora, não adianta eu falar, Patrícia, se você quiser, tem que ser nesse formato aqui. Eu até usei alguns formatos nas primeiras aulas aí, de olha, vamos pegar a dor, aí você se aprofunda na dor, aí depois aponta uma solução, coloca isso aqui, isso aqui. Não.
Não é bem assim, né? Então tem pessoas que vão ter um discurso muito mais livres e vão engajar muito mais pessoas, vão atrair muito mais olhares, vai fisgar o coração das pessoas. E não foi seguindo formulazinhas. Ah, mas ele seguiu uma ou duas. Não tem problema. Né? Então, os seres humanos estão aí, marketing com propósito, é mais próximo disso possível, Rodrigo. O mais próximo disso possível. O Dudu Peixoto tá aí. O Dudu Peixoto, ele quase ficou sem participar do pessoal aí, mas ele mandou um comentário lá no YouTube, lembrando que ele tinha mandado mensagem lá no Facebook. Ele conseguiu entrar aí. Acho que ele já tá devorando mais conteúdo do que alguns que estão aí desde o início aí. Eu tô ligado, eu vejo lá nas métricas dos vídeos lá, os últimos vídeos ficam lá quase 100 visualizações e os primeiros com mais visualizações eu falo, o pessoal tá mastigando muito as primeiras aulas e tá esquecendo das últimas também. Thalita, saber as regras para quebrar as regras. Gosto disso. Nossa, Thalita, isso é muito bom. Quando você sabe as regras que o mercado usa, fica mais fácil para você quebrar elas, realmente. Tem já alguns players grandes fazendo isso aí, provavelmente de maneira intuitiva, porque está acertando a veia. Às vezes, um foco só basta para você quebrar todas as regras e atrair multidões. E esses poucos players estão fazendo isso com maestria porque estão acertando uma certa veia aí. Mas a gente vai chegar aí, a gente vai destrinchar esse passo a passo aí. Então, os primeiros módulos vão ser cérebro, físico, neuroquímico, neuromarketing. O segundo módulo já vai ser mais abrangendo a psicologia, uma hipnose mais branda também. E no terceiro módulo a gente vai sentar a pauleira em cima de questões que são polêmicas, mas muito atrativas aos seres humanos. E tem gente me perguntando lá, com muito interesse até, a respeito de hipnose. E acredito que foi, inclusive, o que possa ter atraído alguns de vocês aí naquela chamada orgânica que eu fiz lá em alguns grupos. E aí eu queria conferir com quem está aqui na aula se isso é realmente um interesse comum, geral, de aprender isso. Se essa ideia, né, da quase uma manipulação, de domínio da mente do outro, ela é realmente interessante para vocês e se vocês querem tatear isso já a partir de hoje. Eu quero. A Franciele já sei que ela tem interesse nisso, né? A Priscila, sim, também. O Rafael não foi pela chamada no Face. O Rafael não foi pela chamada no Face. Como é que você conheceu nós, Rafael? Comenta aí no microfone, se sentir à vontade. Não, eu conheci vocês pelo Face. Estou falando que o interesse da hipnose que não foi pela chamada do Face. Ah, tá. Foi mais pelo grupo do COP em si que eu tive interesse de entrar no grupo. Bacana. Inclusive esse grupo aí já tá rendendo alguns faturamentos, que eu tô sabendo que tem gente fazendo negócio com outras pessoas do grupo aí. E já estão sentando a borracha em produzir estrutura, fazer produto. Eu achei isso massa demais, gente. Eu sei que faturamento, trabalho não, mas eu troquei já conteúdo, troquei curso já, integrante do grupo, então. Espero que não seja os piratinhas tá rolando da vida. Aí. Tem os obscuros piratas aí também. Eles estão em todos os lugares. Acho que mais sobre conectar, não persuadir de forma errada. É isso mesmo, Priscila. Isso aí me atrai muito. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessa questão de manipulação, aí já não é minha praia. Eu acho que a gente trabalhar mesmo com as emoções, com as sensações, mas com muita consciência, porque a gente está lidando com o ser humano do outro lado, né? Sim. Essa parte aí, por exemplo, se for pegar o lado ruim, né, da hipnose no sentido de fazer da pessoa um joguete, porque tem pessoas que fazem isso, né, de uma forma bem, né, sem consciência nenhuma, aí eu já não tenho interesse, entendeu? Mas eu acho que você saber lidar com a pessoa, por isso que eu fiquei tão apaixonada com a questão dos arquétipos, né? Você saber tocar o coração de uma pessoa com o intuito de ser algo que vai trazer um ganho para a pessoa e para você, eu acho super válido e tenho muito interesse. Mas só para saber, para manipular, quer dizer, a pessoa compra um produto, compra um serviço e vai sair dali com aquela sensação de que ela perdeu, sim, isso eu não acho bacana. Sim. Como a Thalita disse, conhecer as regras para quebrar as regras. Provavelmente, Patrícia, você já sabe que as pessoas usam da manipulação do marketing constantemente. Isso já não é de hoje.
Isso Demais. já tem mais ou menos uns 100 anos aí por aí, mais ou menos. E não tinha o nome de marketing, né? Tinha outro nome, mas eu não vou entrar nessas questões agora. Eu também acho legal, Theo, o Rodrigo falando, aprender, não tem muito conhecimento sobre hipnose, é um certo preconceito, mas por não conhecer. Mas eu concordo com a colega que se a gente aprender para o bem, é válido, sabe? A gente saber como pegar a atenção da pessoa, como levar uma mensagem que ela consiga se conectar com a gente, não se distrair. Eu acredito que a hipnose, ela, nesse sentido, eu acho que ela é válida, entende? Eu tenho interesse em aprender. Para o bem, tamo junto aí. Show. A pegada é essa mesmo. Mas aí eu vou lembrar, né, sobre até aquele documentário que vocês, provavelmente, alguns de vocês viram lá no grupo do Telegram, sobre o Feynman, que é aquele cientista, né, que participou da invenção da bomba atômica, vamos dizer assim. E era um físico matemático muito criativo, muito inteligente. E ele ficou muito mal quando viu que a invenção dele, assim como Santos Dumont também, quando viu que suas invenções estavam sendo usadas para o mal. E para matar vidas, para matar pessoas. E isso deixou ele muito, muito mal. Não sei se vocês viram outros conteúdos a respeito da vida dele, mas isso realmente deixou ele bem depressivo na época. E onde que eu quero chegar com isso? Quando você entende sobre neurologia, neuromarketing, inconsciente, sobre uma persuasão, isso pode ser usado para maldade? Pode, e vai acabar sendo. Mas não por isso que eu teria que me dar essa função de omitir esse conhecimento para que não fosse também de munição para os bons. Não sei se faz sentido para vocês. Eu ouvi, tem uma semana mais ou menos, um cara que ele falava assim, a manipulação é quando você tenta persuadir uma pessoa para você tirar um proveito, ter algo em troca daquilo. Agora, a persuasão, quando ela é boa, você leva as pessoas a fazerem coisas boas. Até você, por exemplo, persuadir uma pessoa a criar um novo hábito que você já tem, porque aquilo faz bem para você. Então, eu achei bem legal assim, a diferença de uma manipulação perversa para uma coisa onde você está fazendo algo que faz sentido para você. Sim. Para mim, na prática, é a mesma coisa. O que vai diferenciar aí é qual a intenção, como você mesmo disse. Manipulação, persuasão, influência, sugestão. Eu estou, para mim, todo o contexto que eu aprendi, é muito do mesmo. Eu sei que tem alguns players aí sobre copywriting que vão fazer distinção sobre manipulação e persuasão. Só que, neurolinguisticamente e até dentro da hipnose, é praticamente a mesma coisa. Vão ter pessoas que vão fazer essa distinção de manipulação, porque o termo é pejorativo, ele soa pejorativo, e a persuasão nem tanto, então eles vão reforçar um significado diferente. Mas onde está a diferença, né? Então, quando eu digo que manipulação é ruim e persuasão é algo que pode ser bom, está na pessoa que vai fazer aquilo, está na intenção dela, né? Então, vou dar um exemplo, parece ser bobo, mas uma criança que está querendo rabiscar a parede num lugar que não pode. E aí você fala com ela assim, não faz isso não, brinca com esse brinquedo aqui, toma aqui meu celular, vai brincar com o celular. Você está manipulando ou você está persuadindo? Ou você está influenciando? Ou você está sugestionando? Para mim, é a mesma coisa. Você está negociando, né, não? Exato. Ai, que bom você falar essa palavra. Negociação. E os gatilhos? E os gatilhos? Onde entra aí, então? Essas categorias aí. E os gatilhos? Esses gatilhos que todo mundo fala, né, para escrever as fotos. Sim. No caso da negociação aqui, vai entrar o critério de valor de justiça. Mas a negociação, no caso, ela não seria diferente por ter assim, um fator de troca? Todos têm troca. Todos têm troca. Muitos de vocês se sentem tão gratificados pelo conteúdo que eu estou entregando que se dispõem a ajudar uns aos outros. Está existindo uma troca. É uma troca despretensiosa? E aí que está a diferença, quando existe uma troca despretensiosa.
né? Esse é mais raro de encontrar. Cidade, né? Alguém que te ajuda de graça, tá mais fácil, tá mais difícil de encontrar hoje. Quando você perguntou sobre onde entra os gatilhos, entra aqui, ó, conversando com essa geleia rosada na sua cabeça. É a primeira gama, é a gama mais rasa, porque é a parte física da coisa. Então, essa reação química que pode colocar uma pressa em você de dizer, olha, é só até amanhã, olha, são vagas limitadas para um e-book. Pô, cara, mas o e-book é só copiar e colar. É vagas limitadas. Então, tem esse acionamento de uma premissa, de um ponto de vista específico que vai incitar em você uma reação química de medo, de urgência, de reciprocidade, vão ser descritos aqui dentro da neurologia, da neuropsicologia, como gatilhos. Aliás, do neuromarketing, nem é psicologia, como gatilhos mentais, né? Lá na neuropsicologia, gatilhos tem outro conceito. Mas dentro do marketing é gatilhos mentais. Conversando com a criança adulta também pega gatilhos? Pega, claro que pega gatilhos. Por quê? Porque aqui a gente vai começar a perceber que a mente, ela é abstrata, o seu cérebro é físico. Você sente no seu cérebro. Mas o seu cérebro reage aos pensamentos internos e também reage aos pensamentos baseados naquilo que você percebe do lado de fora, com o seu corpo. Se você vê um cachorro raivoso na sua frente, talvez você vá sentir medo ou vontade de correr. Um gatilho foi acionado ali também. Mas quando eu tenho pensamentos diferentes a respeito de cachorro, ou daquele cachorro em específico, vai me acionar outras emoções. Então, o ponto de vista interno, a mente, se ela for mapeada de um jeito diferente, aí eu estou usando sim o conceito de mapa de mundo da neurolinguística, se ela for mapeada de um jeito diferente, ela vai promover no cérebro reações diferentes. Então, eu não vou muito por essa ideia de que temos instinto, né? Freud também não gostava dessa palavra, ele vai usar um termo em alemão que chama Dasein, acho que é Dasein, que é até difícil transmitir isso para o português porque não é instinto, né? Alguns vão falar de pulsão, de libido, de instinto primitivo, mas é algo que não é inato no ser humano. Não é inato. Inclusive, algumas pessoas vão falar, o bebê humano tem alguns instintos prévios, que é o de fechar a mão, de sucção. Nem todos. Tem alguns bebês que você tem que treinar ele a fazer sucção, senão ele não vai conseguir amamentar. Então, tem vários poréns aí, né, dentro desse misterioso ser que é o humano, e dessa parte mais complexa que é o cérebro, e mais complexa ainda que é a mente. Quando Freud percebeu que a neurologia não dava conta de explicar o que era a consciência, ele teve que inventar uma ciência nova que era a psicanálise, para estudar o inconsciente. E é isso que a gente vai começar a nortear, que pega essa segunda parte, que é a segunda etapa. Então você sente medo pelo que você está sentindo do lado de fora, ou você sente medo pelo que você está pensando do lado de dentro? Quando você percebe que um dos dois é causa e o outro é reação, aí o jogo vira de lugar, porque você já não sabe o que te influencia mais. E aí a gente volta aqui na manipulação, persuasão, influência, sugestão. Para alguns, acordar cedo vai ser uma coisa horrorosa. Para outros, vai ser um desafio maravilhoso. Para outros, vai ser sinal de saúde. Aonde que eu vou incluir aqui manipulação como sendo ruim ou boa? Você pode manipular o seu próprio cérebro. Mas e aí? É algo bom ou ruim? Não sei. O critério de bondade e maldade, ele vai ser baseado dentro... Vou até abrir aqui. Ele vai ser baseado dentro do que a gente vai chamar dos níveis neurológicos. Só que aí vai ter aí os coaches da vida, os neurolinguistas, que eles vão falar a respeito da identidade. Só que eu quero pegar aqui os níveis neurológicos de um dos autores da neurolinguística, que é o de Dilts. Níveis neurológicos Dilts. Ele foi um pouco mais além. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Esse aqui. A internet ajudar para deixar nós ler aqui direito. Níveis neurológicos vai dizer de gamas, de
consciência sua a respeito de vou amar, manipular meu cérebro e com certeza mudar resultado. Isso acontece. Você vai ver um monte de videozinho da internet de reprogramação mental. Aí você escuta um áudio lá com um monte de gente falando na sua cabeça. Se aquilo ali for fora de contexto, não vai funcionar como você gostaria. Né? É uma tentativa. Então a gente tem aqui a identidade, ela é baseada como centro de toda a ramificação daquilo que você faz. Então um hábito que você tenha, dentro da capacidade, do comportamento, ele vai ter o estímulo de externo, que é o ambiente onde você está, quando que você está, de fora para dentro, mas ele tem uma reação de dentro para fora também. Eu sei que pode parecer um pouco confuso aqui, mas quando a gente for falar a respeito de níveis neurológicos, vai ficar cada vez mais claro isso aqui. E o Robert Dilts, ele foi um que percebeu que existia realmente esse nível da identidade. Você precisa saber quem é você na sua família, na sua profissão, na sua comunidade, no seu planeta. Né? Então, na sua família é quem? De quem que você é filho, de onde você veio, de quem você veio, como você aprendeu a entrar nesse mundo, dialogar com as pessoas. Na sua profissão, como você interage com os colegas, dentro de um projeto, na sua comunidade, para além do seu projeto, da sua profissão, como você se relaciona com as pessoas, no seu planeta, como você se vê como ser humano presente num planeta que é feito de carne, né, que está presente aqui no hemisfério sul das Américas, como você se porta e se relaciona com todos os seres vivos, está aqui. Só que não termina aí. Isso foi o que o Robert Dilts percebeu quando ele estudou os níveis neurológicos um pouco mais a fundo. Ele estava metamodelando ou metadescrevendo os níveis neurológicos de personalidades humanas. Então, igual eu acabei fazendo também. Vou estudar a mente do próprio Freud, vou estudar a mente do Leonardo da Vinci, vou estudar a mente do Tesla, vou estudar a mente do Elon Musk. E você pode fazer, você pega lá um critério de análise, a gente vai aprender a fazer isso aí também, com alguns testes, inclusive alguns de vocês provavelmente já conhecem o DISC. O DISC é um tipo de teste criado, teste comportamental, mas ele não define o ser humano. Algumas pessoas vão achar que define, mas não define. Tem outras vertentes que vão ajudar nessa definição de comportamento ou de perfis pessoais, de comportamentos, de emoções, de mapa de mundo, de maneira de comunicação com o mundo. Mas o que o Robert Dilts percebeu? Que existe uma noção do seu cérebro e da sua mente que é atemporal. Atemporal quer dizer, eu consigo voltar lá no passado, consigo ir lá no futuro, consigo mensurar o infinito. E aí como que eu vou dizer que se limita apenas no quando, que é físico? Vocês vão entender isso depois, porque o ser humano ele começa a se estender sua existência para ramos que não esbarram somente no físico. E quando você preenche isso dentro de um discurso dentro do ser humano, através de uma ideia que vai preencher essa lacuna dentro do ser humano, você toca num botãozinho muito especial dentro desse ser humano. Você mexe com uma questão missional nele, que transcende a posição dele na família, que transcende a posição dele na profissão, que transcende ele na comunidade, que transcende ele no planeta, que transcende, inclusive, a ideia de quem ele é, que é a identidade. Inclusive, eu já vou dizer, já desde agora, eu tenho uma questão muito pesada, muito forte, muito aversiva com a expressão que alguns de vocês vão gostar muito, que é autoconhecimento. Para mim, hoje, autoconhecimento é uma das maiores furadas do mundo. O autoconhecimento é o caminho para o crescimento, ok. Para mim, é uma das maiores furadas do mundo. Quando você percebe que qualquer concepção de si mesma ela é imaginada, você fica cercado pelo vazio. Você pode imaginar qualquer coisa. Se você pode imaginar qualquer coisa, se você realmente se mune daquela realidade, você age feito tal. Então você pode ser qualquer coisa. Eu descobri isso na adolescência e passei boa parte da minha vida fazendo testes e mais testes sociais, experimentos sociais comigo mesmo, e cheguei a patamares que algumas pessoas diriam, nossa, que legal, como que faz para fazer isso? É meu sonho ser dessa maneira, cumprir esse tipo de comportamento,
chegar nesse tipo de resultado. Só que não preenchia uma certa parte de mim que dizia, ok, serei quem a partir de agora? Já que eu posso escolher, quem eu serei? Então, quando essa concepção é definida por você mesmo, você se encontra num vácuo emocional, físico também por dentro, mas aí eu estou fazendo uma metáfora, óbvio, e de propósito de existência, porque não foi você mesmo quem se criou. E se você for recorrer às suas questões parentais, que é pai e mãe, a gente vai ter um punhado de teorias da psicologia que vão dar base para a gente poder cercear isso a respeito da parentalidade, só que continua não preenchendo, porque provavelmente vocês todos já perceberam que o seu pai e a sua mãe têm ausências muito piores do que as suas. Eles não vão preencher vocês em tudo e mais. Se eles já não morreram, daqui a pouco eles vão morrer, em alguns anos. Eles não vão estar vivos aqui o tempo todo e você vai se ver sozinho nesse mundo, tendo que se reinventar. Então, quando a gente faz esse trajeto para o autoconhecimento, parece ser muito legal. Estou conhecendo, sei como é que minhas emoções reagem, como que meu eu age, mas qual o significado que eu vou dar? Se é eu que escolho, é uma responsabilidade muito grande, você dá uma missão para si mesmo. Você se passa a se tornar alguém em si mesmado. Tem outro nome para isso, que provavelmente vocês já sabem, já pegaram o tino, que é o egocentrismo. Você se torna o deus do seu próprio mundo. Algumas vertentes espiritualistas vão adorar essa pegada, inclusive eu já passei por algumas, então posso trazer cases por experiência e por estudo também. Mas isso é assunto aí para as próximas aulas avançadas. Se você não vai estar presente no grupo avançado, fica tranquila, vai ter conteúdo ainda aprofundado, vai ter conteúdo muito bacana ainda, na mesma pegada do que a gente já tem colocado nas aulas aqui. Se você vai acompanhar no avançado, eu já vou munir vocês de todo o aparato ferramentário, ou ferramental, não sei, mas todo esse aparato de ferramentário emocional e linguístico, para que se amanhã você quiser fazer uma venda na internet, persuadir, manipular, sugerir e vender, independente das suas intenções, você vai estar apto para fazer. Agora, eu acredito que você não vá se dar por satisfeito. Que se dentro de você já estiver fervilhando esse quentinho aí de que, poxa, tem algo mais a respeito de mim mesmo, porque tudo isso aqui é a respeito de vocês. A gente está falando de seres humanos, vocês são humanos. Então diz a respeito intimamente sobre o que vocês estão fazendo aqui no mundo. Entender sobre copy esbarra por entender a si mesmo também. Mas, gente, a gente está aí com os últimos segundinhos. Não sei se vocês estão gostando ou não, mas hoje nós vamos ficar só nesse bloco mesmo aqui. Vou deixar gravado, se ficou muito complexo, vocês podem ver de novo. Desde já eu agradeço demais a companhia de vocês por hoje. Tá? Não passei referência nenhuma hoje, mas espero que tenha agregado pelo menos alguma coisinha aí. E a gente se vê lá no grupo. Tá? Obrigadíssimo pela chance de poder passar isso para frente. Tá? Para você que está acompanhando aí no vídeo, um forte abraço para você. Coloca sua dúvida, sua questão, seu insight. Provavelmente deve ter esbarrado aí para você algumas reflexões muito profundas. Coloca aí no comentário e bora caminhar junto. Fica na cola aí que já vai ter um espacinho para você entrar nessa turminha bacana aí também. Tá? Theo aqui, um abraço para vocês.